Olá, bom dia, tudo bem, meus queridos alunos da minha comunidade Snipe? Hoje nós vamos falar dos dois tipos de clientes que entram na sua empresa todos os dias. Quero começar com uma pergunta: por que algumas empresas crescem ano após ano, enquanto outras trabalham cada vez mais e lucram cada vez menos? Muitos acreditam que a culpa é da economia, outros acreditam que a culpa é da concorrência, outros acreditam que a culpa é da internet, mas depois de analisar empresas de diversos segmentos, percebi uma coisa: a maioria dos empresários não entende como o cliente compra. E quando você não entende como o cliente compra, acaba investindo dinheiro e energia no lugar errado. Hoje eu vou mostrar os 5 fatos que impedem você de mudar completamente a forma como enxerga vendas, marketing e crescimento da sua loja. O fato 1 é o seguinte: existem apenas 2 tipos de cliente. É isso mesmo. Só 2 tipos de cliente que entram na sua loja todos os dias. Quais são esses tipos de clientes? São clientes de necessidade e clientes de desejo. Então, o cliente que entra na sua loja, ou ele está com necessidade ou ele está com desejo. E o cliente de necessidade, ele já sabe o que precisa comprar. Ele não precisa ser convencido de que tem um problema. Ele já sabe e ele quer resolver esse problema. Vou dar alguns exemplos. O cara que quer comprar um remédio, o médico já receitou o remédio, ele quer comprar. O cara que está com um problema no carro, o carro dele parou de funcionar. Ele sabe que ele precisa de uma bateria. Ele vai lá dar partida de manhã, o carro não liga. Ele sabe que é a bateria. Autopeças, o carro quebrou a homocinética, então o cara sabe que ele precisa comprar uma homocinética. Material elétrico, queimou uma lâmpada, ele sabe que ele precisa de comprar uma lâmpada. Um chuveiro, o chuveiro queimou, ele sabe. Então, um chaveiro, a chave quebrou, acabou o gás, ou seja, são serviços emergenciais. Imagine que, por exemplo, sua bateria lá do carro estourou. A pessoa não fica pensando 30 dias, será que eu vou comprar? Não fala. Ele pega o celular e procura a solução. Ele quer rapidez, ele quer segurança, ele quer disponibilidade, ele quer confiança. Nesse momento, ela não está procurando conteúdo, ela está procurando quem resolve o problema específico dela naquele momento. Por isso, o primeiro fato é: necessidade não precisa ser criada, ela precisa ser encontrada. Então, se você vende necessidade, você precisa pensar em como o cliente vai te encontrar. Agora vamos falar do cliente de desejo. Pensa comigo, em outro cenário: uma pessoa compra um carro novo, uma roupa nova, um sofá novo, uma televisão maior, ele quer fazer uma reforma. Ele não precisa necessariamente comprar naquele dia, naquela hora, que é diferente do cliente de necessidade. Por exemplo, quebrou a tela do celular, necessidade, ok? Mas agora, no desejo, algo precisa despertar esse desejo no cliente. Ele vai ver, vai comparar, vai imaginar, vai sonhar. E para isso você precisa despertar o desejo de compra do cliente. Por isso, o segundo fato é: desejo não precisa ser encontrado, desejo precisa ser despertado.
O erro da maioria dos empresários, dos donos de loja, muitos donos de loja investem dinheiro sem entender qual o tipo de cliente possuem ou qual o tipo de cliente vai atingir. Porque o mesmo produto pode ser desejo e pode ser necessidade. O que vai mudar é a comunicação do empresário. E por isso, muitos empresários acabam fazendo a estratégia errada. Quem vende necessidade precisa ser encontrado. Quem vende desejo precisa ser lembrado. Quem vende necessidade precisa gerar confiança no cliente. Quem vende desejo precisa gerar interesse. Quem vende necessidade precisa ter velocidade. O cliente está desesperado, ele quer aquilo rápido. Quem vende desejo precisa ganhar a atenção do cliente. E qual que é a nova vitrine? Isso é um fato. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Onde era a vitrine antigamente? Na porta da loja. E hoje? O cliente não deixou de comprar na loja física. Não, ele não deixou não. Ele continua comprando. O que mudou foi o caminho. Antigamente, o cliente passava em frente à loja, via a vitrine, entrava e comprava. E hoje, o que o cliente faz? O cliente pega o celular, olha no Google, olha no Instagram, vai no WhatsApp e faz o quê? Entra na loja do cliente. Depois que ele entra em contato com o vendedor ali, com o atendente, ele já está dentro da sua loja. Por isso eu digo, o cliente não deixou de comprar na loja física. Ele apenas trocou a vitrine da rua pela vitrine do celular. Fato 3. O digital não é o concorrente. Uma frase que eu escuto muito frequentemente é: não tem como concorrer com o digital. Mas isso não é verdade. O digital não é o concorrente. O digital é a ferramenta. O concorrente é o empresário que aprendeu a usar essa ferramenta antes de você. Enquanto alguns reclamam da internet, outros estão usando a internet para aumentar o movimento e as vendas da loja física. O problema não é a falta de cliente. A maioria das empresas não sofre por falta de cliente, sofre por vazamentos. Elas estão perdendo os clientes. Então, como uma caixa d'água, está cheio de furo. Os clientes estão saindo pelo furo. Algumas empresas perdem clientes porque não são encontradas, outras porque não despertam o desejo, outras porque atendem mal, outras porque não possuem um processo comercial, outras porque não acompanham indicadores, outras porque não treinam, não capacitam a equipe. O funcionário não sabe atender o cliente chega no Instagram, chega no WhatsApp, chega na loja e o vendedor não sabe atender o cliente. E por isso, dois donos de loja do mesmo segmento podem ter resultados completamente diferentes. A empresa precisa ser um sistema. Aqui está o maior erro que vejo. Donos de loja tentando resolver tudo apenas com marketing, apenas com compra de produtos, mas a empresa não cresce apenas com marketing. Imagine, você atrai mais clientes para sua empresa, mas sua equipe não sabe acolher o cliente, atender, não sabe pesquisar o cliente, não conhece o seu produto, não entende as necessidades ou desejos do cliente, você perde venda. Você vende mais, mas não tem lucro. Por quê? Porque não sabe administrar, não sabe precificar o produto.
Você tem cliente, mas não consegue liderar pessoas, não tem os números para poder conduzir os seus funcionários ao melhor resultado. Por isso, empresas que crescem de forma consistente trabalham os 5 pilares todos os dias: liderança, administração, gestão comercial, marketing e vendas. Quando um desses pilares falha, o crescimento trava. Então, meus amigos, conclusão da aula de hoje. Hoje vimos que existem 2 tipos de clientes: os clientes de necessidade e os clientes de desejo. Vimos também que o digital não substitui a loja física, apenas se tornou a nova vitrine. E entendemos que o verdadeiro desafio não é vender mais, é construir uma empresa capaz de transformar oportunidades em lucro. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Se eu analisasse a sua empresa hoje, onde descobriríamos que você está perdendo dinheiro? Na atração de clientes? Na conversão? Na gestão de pessoas? Na liderança? Na operação comercial? Na margem de lucro? E é exatamente isso que eu faço no AGMV Consultoria. Identificamos os gargalos que estão limitando o crescimento da sua empresa e construímos um plano para aumentar as vendas e os lucros com previsibilidade. Se você quer aprender onde está o principal gargalo da sua empresa, me chama no direct aí, fala comigo, chama no WhatsApp e obrigado, sucesso e felicidade. Abraço e até domingo que vem na próxima aula gratuita aqui e ao vivo. Abraço, sucesso, tchau, fui!